Em nome de Jesus, amém e amém. Graça e paz, meus irmãos, amém? Quero desejar também um feliz Dia das Mães a todas as mamães. Eu falei, já que eu vou ser mãe, eu quero ser mãe com força, quero ser mãe de multidões. Queria ser mãe de mais filhos ainda, mas não posso, mas já estou muito feliz, estou me sentindo uma mulher realizada. Estou no terceiro filho, pensa estou me sentindo com esse terceiro filho. Desde criança, eu sonhava em ter filhos. Meu maior sonho, talvez alguns sonham com faculdade, casa, outras coisas. Meu maior sonho era ter filhos, era ter bastante filhos, porque na casa dos meus pais tinha muita criança, nós éramos em 7, eu achava tão gostoso aquilo, e eu estou feliz demais. E você que é mãe também, você tem esse privilégio, é algo sobrenatural ser mãe. Quando você olha para o rostinho do seu filho, é algo que só o Senhor pode nos dar. E eu quero compartilhar uma palavra com você. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 21. Abra aí, se você trouxe sua Bíblia, o seu celular. Gênesis, capítulo 21. Nós vamos ler do versículo 1 ao 18. Olha o que diz a palavra do Senhor para nós nesta noite. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera o Senhor, cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque no 8º dia, segundo o que Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. E vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. E disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. E levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, e deu-lhe ao menino e o despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Bérseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se, foi sentar-se de fronte à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: o que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Erga-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Amém. Irmãos, eu quero conversar com vocês essa noite sobre como vencer as crises na família. Aqui nós vemos uma história muito conhecida, uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, a história da família de Abraão. Aqui nós vemos a história de uma família que passou por algumas crises, passou por alguns momentos difíceis, e dentro da palavra de Deus nós vamos aprender como vencer essas crises que nós passamos. A Bíblia diz que o Deus verdadeiro era um Deus desconhecido,
Mas um dia Deus fala com Abraão, lá na terra de Ur. Deus fala com Abraão, fala: Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Vai para um lugar, porque naquele lugar eu vou fazer de você um homem tão abençoado. Através de você eu vou abençoar as nações. Eu vou fazer de você um homem próspero. Eu vou fazer de você pai de multidões. Esse era o significado de Abraão. E Deus faz uma promessa para ele. Fala: olha para as estrelas do céu, você pode contar. Olhe para a areia do mar, você pode contar. Essa será a sua descendência, Abraão. E Abraão pega a sua família, sua esposa. Abraão tinha uma vida confortável, tinha os recursos, mas ele tinha algo, uma carência no coração dele, um sonho daquela família, que era ter um bebê. Mas Deus promete para eles que se eles ouvissem a voz de Deus, que se eles caminhassem naquele direcionamento que Deus estava dando, Deus iria fazer através de Abraão uma grande descendência, um grande povo viria através da vida deles. E assim ele faz, ele obedece a Deus. E Sara sai debaixo daquela promessa. Sabe, irmãos, quando Deus fala com Abraão, Abraão já tinha 75 anos de idade. Sara já tinha 65, certamente ela já estava no final, já nem tinha mais fertilidade. Mas Deus havia feito uma promessa a eles, e eles obedecem àquela palavra, mas eles saem uma família abençoada, uma família que agora conhecia o Deus verdadeiro, uma família que estava obedecendo o direcionamento de Deus, uma família sendo cuidada por Deus, vivendo os projetos de Deus. Mas aquela promessa que Deus havia feito do filho, demorou alguns anos para se cumprir. E os anos foram passando, e nada de Sara ter o privilégio de ser mãe. E os anos se passaram, e a Bíblia diz que quando Abraão tinha 86 anos, 11 anos depois, quando Sara percebe que agora não tem como eu ter filho mais, eu já estou com a idade muito avançada, eu já não tenho mais o período fértil, acabou, não tem mais jeito, eu já sei. Eu acho que Deus se esqueceu da nossa promessa, eu vou dar uma forcinha para Deus. Deus falou que vai dar um descendente para você, né, Abraão? Então deve ser para você, eu vou providenciar uma forma de te ajudar. E ela pega a sua escrava Agar, ela pega a escrava e fala: olha, eu vou te dar Abraão para ser sua esposa, e ela vai poder gerar filhos para você, porque é impossível gerar filhos. E ela entrega aquela escrava para ser esposa de Abraão, e Abraão concorda. E a Bíblia diz que Agar concebe um filho. Ela está gestante, ela está esperando um bebê, e quando Agar descobre que ela está grávida, a Bíblia fala que ela começou a desprezar a sua senhora, começou a desprezar a Sara, falou: olha, agora eu estou grávida, não mexe comigo. E Sara ficou muito chateada, Sara ficou muito nervosa com a situação, e ela começou a maltratar Agar. Começa um conflito ali naquela casa. Irmãos, mulher quando quer provocar a outra, ela dá conta, é ou não é? Mulher quando quer pirraçar, o negócio é violento. Agora você pensa, duas mulheres, uma pirraçando a outra. Como é que era o ambiente naquele lugar? Como é que era o ambiente naquela casa? E a Bíblia diz que Sara maltratou tanto Agar, maltratou tanto, tão violentamente, que um dia ela grávida, ela sai pelo deserto. Ela foge daquela casa porque ela não estava mais aguentando aqueles conflitos. Mas Deus lá no deserto fala para ela: volta lá para Sara, se humilha para ela, e não se preocupe, porque eu farei do filho que está no seu ventre uma grande nação. E Agar volta para aquela casa, e ela tem o filho que se chamava Ismael. E sabe, irmãos, e aí, quando isso acontece, quando Sara dá Agar, sua escrava, para ser esposa de Abraão, começa uma crise na família. E eu quero perguntar para você hoje, como é que está a sua família? Tem passado por crises na sua família? Tem passado por situações difíceis na sua família? Agora Sara começa a experimentar um tempo muito difícil na sua família. E como que nós podemos vencer essas crises? Sara comete um erro muito grave quando ela faz isso, que é um erro que muitas vezes nós cometemos. Sara se precipitou. E para nós vencer as crises dentro da nossa casa, crise dentro do casamento, crise com os nossos filhos, nós não podemos nos precipitar. Nós não podemos tomar atitude no fervor da raiva. Não podemos tomar decisões com sangue quente. E isso, infelizmente, é o que mais nós fazemos quando nós passamos por uma crise, quando nós passamos por um problema. Sara, quando ela se sentiu sem esperança, sem expectativa de ter uma criança, ela se precipita, porque Deus não havia feito uma promessa para Agar. Deus não havia falado somente com Abraão que ele teria filho, mas Deus havia feito uma promessa para aquela família.
que viria daquela família descendência, a promessa de Deus era para aquele casal. Mas Sara esperou, e ela achou que Deus havia se esquecido. E ela se precipitou e tomou essa decisão. E através dessa decisão entrou uma série de situações difíceis dentro da casa dela. E às vezes, irmãos, nós tomamos tantas decisões que talvez não seriam nem necessárias. Às vezes nós criamos uma história na nossa cabeça, nem está acontecendo aquilo, mas nós já formulamos toda uma história. E aí a gente já quer agir naquilo, e muitas vezes a consequência, o preço é muito alto. Nós sofremos demais. Na última santa convocação que tivemos, eu até testemunhei com os irmãos, no início da minha gravidez, quando eu descobri, já estava ali no final de dezembro. E os primeiros exames que você faz, as primeiras consultas da gravidez, é muito exame, né? Nós estamos aqui, de vez em quando a gente se encontra, eu encontro com as grávidas, aí a gente faz troca figurinha de grávidas, nós estamos com muitas grávidas. Mas no início da gravidez a gente faz muitos exames, é uma série de exames que eles pedem para nós. E quando eu fui na minha primeira consulta e nós abrimos a pasta, e aí eu fui atendida pela enfermeira, ela me passou muitos exames. E aí eu fui para o laboratório e fiz. Quando eu peguei o resultado daqueles exames, o posto de saúde já tinha suspendido o trabalho por conta do Natal e o Ano Novo, né? Estava um período suspenso e ia retornar só em janeiro. Mas eu peguei aqueles exames e falei, pronto, agora eu não tenho médico para me mostrar esses exames. E eu sou um pouco precipitada com algumas coisas. Eu não aguento esperar. Se você quiser conversar comigo, fala, pastor, eu preciso conversar, vamos conversar agora, né? Não precisa esperar para depois, é algo que me corrói por dentro. Algumas coisas eu já quero resolver logo. E eu peguei aquele exame e eu falei assim, bom, eu não tenho médico. E mesmo se tivesse médico, eu teria aberto antes, porque eu sou um pouco curiosa para essas coisas. E eu peguei uns 10 exames, entrei no carro e fui para casa. E antes de descer do carro, eu abri aqueles exames. E aí tinha lá, não reagente. E eu olhava assim, eu pensei, eu vou olhar na referência. Porque se tiver dentro da referência, está tudo certo. E se não reagente também é algo bom na minha cabeça. Eu falei, vou fazer essa análise. E fui abrindo, e eu fui fazendo comparativo, foi dar certo, mas teve uns 3 exames que deu reagente. Uns 3 tipos de doença que eu nunca nem tinha ouvido falar, cita ou alguma coisa, e mais outras doenças lá. E deu reagente, estava fora da referência. Meu chão faltou naquela hora. Eu comecei a chorar dentro do carro, eu falei, pronto, eu acho que dessa gravidez eu não passo. Eu falei, meu Deus, eu estou muito doente. E aí eu já peguei o celular. E eu falei assim, eu vou pesquisar sobre essas doenças. Vou pesquisar o que ela pode fazer comigo, o que ela pode fazer com o bebê. E comecei a pesquisar, irmãos. Não pesquise doença no Google. Vai consultar um médico. O Google me matou, né? Matou o bebê, falou que eu ia ter o bebê prematuro. E talvez eu nem iria sobreviver a essa gestação. E poderia nascer com deficiência. E colocou tanta coisa, que eu comecei a chorar dentro do carro. Falei, Deus tem misericórdia. Eu ainda cheguei a pensar, falei, meu Deus, olha que eu procurei para a cabeça ter mais um filho, já não estava bom 2. E aquilo me desesperou de um jeito que acabou com o meu final de ano. E aí eu falei para o pastor, amor, eu estou mal. Estou muito mal, acho que não sei nem se eu vou sobreviver a essa gravidez. E eu não quis contar para ninguém, falei assim, eu não vou nem ligar para os meus amigos que poderiam me ajudar, que entendiam um pouco. Falei, eu não quero nem contar para ninguém sobre isso, porque eu não quero preocupar as pessoas. E nós viajamos, fui para a casa da sogra, e lá eu fiquei bastante triste. E o pior é que o nosso psicológico é um negócio tão violento, que a gente começa a sentir um monte de enfermidade. Eu estava super bem, mas eu já comecei a passar mal, já comecei a sentir tanta dor, comecei a sentir tanta coisa. E meu Natal foi muito triste, minha virada de ano também, eu não tinha aquela alegria. E quando voltou às atividades, e eu consegui consultar um médico, eu levei os meus exames para o médico. E muito nervosa, muito apreensiva, o médico foi olhando e foi passando para o lado. E foi passando, aí ele virou para mim, não, está tudo bem, está tudo certo. Eu falei, doutor, dá licença só um pouquinho, peguei os 3 exames. Falei, como que eu estou bem, doutor? Olha isso aqui, deu tudo reagente. E aí ele foi me explicar que aquelas doenças que apareciam como reagente, foram doenças que algum dia eu tive contato na vida. E ele falou assim, se você tomou uma vacina para tuberculose e você fizer esse exame, vai parecer que você teve contato com a tuberculose.
vai parecer que você teve. Então, não eram doenças que estavam ativas no meu corpo, mas que algum dia eu tive contato com essa doença, que já não está mais. Tinha uma sigla lá, que significava que a doença não estava mais. Mas eu não entendia. E eu me precipitei, eu não fui consultar o médico primeiro, eu consultei outros recursos. E aquilo, eu passei mais de mês, sofrendo, chorando, angustiada, por causa de uma precipitação. Eu poderia ter esperado, para consultar um médico, consultar uma pessoa certa, que iria resolver, que iria entender. Mas aquela precipitação me causou um sofrimento tão grande. É uma coisa pequena, é uma coisa que causou sofrimento só para mim. Mas às vezes nós tomamos decisões precipitadas, que prejudicam toda a nossa família, prejudicam toda a nossa casa. E Sara fez exatamente isso. Ela esperou, e quando ela viu, falou: olha, é impossível, eu vou tomar a minha decisão. E ela pega aquela escrava e entrega para o seu esposo, e ali começa a gerar um conflito dentro da casa, e toda aquela família foi afetada, não só os adultos, mas as crianças que vieram através dessa decisão. Querido, se você estiver enfrentando uma crise no seu casamento, não tome nenhuma decisão precipitada. Se você está passando uma dificuldade com os seus filhos, não tome nenhuma decisão precipitada, porque isso pode trazer consequências muito graves dentro do seu lar, dentro da sua casa. E olha o que diz no versículo 12 e 13, diz assim: disse porém Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaque será chamada a sua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ele ser seu descendente. Irmãos, agora uma família que Deus tinha uma promessa, que era para nascer o Isaque, o filho da promessa, uma grande descendência viria através de Isaque, Abraão e Isaque. Mas aí entra agora a escrava na história, entra mais um bebê na história, Ismael, e Sara, depois de 25 anos, que Deus prometeu para ela, ela concebe agora o seu filho Isaque. Ela consegue ter aquele bebê. Irmãos, pensa, uma mulher de 90 anos, dando à luz. Talvez hoje você está no grupo de risco, Cuidado com as senhorinhas aí casadas, que estão no grupo de risco em casa descansando bastante, E Sara teve aquele bebê, com 90 anos de idade, e Abraão 100 anos. Aquele casalzinho de senhores, com um bebezinho no colo. Mas o processo para que aquilo se cumprisse na vida deles, demorou 25 anos. Sabe, às vezes nós queremos que o que Deus fala conosco, nós queremos que aquilo que Deus nos prometeu aconteça amanhã, aconteça hoje, e às vezes existe um processo na nossa vida. E se nós nos precipitarmos, nós vamos atrair problemas no decorrer desse processo. O que Deus falou, Ele vai cumprir, vai acontecer, mas às vezes nós provocamos situações que nem precisavam acontecer, e muitas vezes nós que vamos atrás dessas situações difíceis. Mas Sara, por fim, consegue ter aquele bebê. Só que não era só o Isaque, não era só o filho dela, agora tinha um adolescente ali junto. Tinha um menino de 11 anos, de 14 anos, que havia nascido ali de Agar. E a Bíblia fala que nessa história que nós lemos, quando Isaque nasce, ela se alegra, o nome Isaque é riso. Ela falou assim: eu sorri quando eu fiquei sabendo, quando o anjo disse que eu iria ter um filho nessa idade. Eu sorri porque eu desacreditei, mas agora eu estou sorrindo de alegria. E todos que ouvi de falar de Isaque vão se alegrar comigo. E eles estavam tão felizes com aquela criança, tão contentes de poder ter aquele filho, que quando aquela criança foi desmamada, eles fazem um banquete, preparam uma grande festa. E aqui uma das piores crises nessa família acontece, quando Sara vê o filho de Agar, Ismael. Ele tinha aí, irmãos, uma criança para sair para o desmame, era cerca de 2 ou 3 anos. Certamente ele tinha no mínimo 16 anos. Era um adolescente. E ali naquela festa, naquela alegria, e celebrando o Isaque que parou de mamar, e era uma festa, um momento tão alegre. Eles veem aquela criança, e Sara vê o Ismael zombando, caçoando de Isaque, e ela fica com muita raiva. Ela fica com muita raiva e fala: olha, Abraão, eu não quero mais essa mulher aqui. Ela nem chama ela pelo nome, e nem a criança. Fala: olha, eu quero essa escrava, pega essa escrava, e o filho dela eu quero elas longe daqui. Irmãos, e é interessante pensar que quando nós vemos uma atitude dessa de Sara, parece que Sara não era nem crente.
Parece que Sara nem conhecia Deus, mas Sara era uma mulher admirável. Sara era uma mulher temente a Deus, tanto é que em Pedro fala que nós devemos nos inspirar em Sara, que tinha uma beleza não só exterior, mas ela tinha uma beleza interior. Era uma mulher de Deus. Mas as crises que acontecem dentro da nossa casa, da nossa família, se nós não vigiarmos, nós nos tornamos pessoas amargas. Pessoas que não se preocupam com o outro. E quantas mulheres de Deus, mulheres que caminham com o Senhor, às vezes se deixam levar pela circunstância e tomam atitudes amargas. E essa foi uma atitude de Sara. Fala, pega essa criança, manda eles para o deserto, eu não quero mais eles aqui. E a Bíblia diz que Abraão ficou preocupado, mas Deus falou que era para deixar. E ele pega lá um pouco de comida, um pouquinho de água e dá para ela e fala, olha, pode ir embora, Agar, vai embora com Ismael. E aquela mulher sai por aquele deserto. E eu quero, o segundo ponto que eu quero destacar com você, para que você possa vencer as crises dentro da sua família, é se lembrar que Deus age na impossibilidade. Quando você acha que não tem mais jeito, quando você acha que não consegue mais resolver aquela situação, é nessa hora que Deus intervém. Quando Sara pensava que não tinha mais jeito por conta da sua idade, por conta da esterilidade, Deus age e dá um filho para ela. Agora Agar sai para o deserto com um menino e começa a caminhar. A Bíblia diz que eles caminharam tanto que ele não conseguia mais andar, ele já estava fraco, ele não conseguia mais andar. E quando a água acaba, Agar deixa o menino ali do lado e ela se afasta dele. E ela vai se afastando e fala, olha, eu não quero ver meu filho morrer. Porque agora eu sei que nós vamos morrer porque acabou tudo. Acabou o recurso, eu não tenho mais água, eu não tenho para onde ir, eu estou num deserto. Não há mais possibilidade para mim. E quando ela se assenta e começa a chorar, Deus intervém sobre a vida dela. Deus opera um milagre extraordinário ali naquela situação. E sabe, irmãos, eu fico pensando hoje, por ser Dia das Mães, a gente se lembra de Ana. Quantas carências nós temos, e sabe, parece que a gente está cheio de tantas coisas, mas existem coisas no nosso coração, existem carências no nosso coração que só o Senhor pode preencher. Às vezes, aos olhos humanos, você é uma pessoa completa, uma família muito abençoada, uma família muito próspera, mas talvez existem carências dentro da sua família, que é só a intervenção de Deus. Talvez nós de fora não consigamos ver, mas você dentro da sua família, você conhece o seu coração, você conhece a sua casa. Existem carências que o Senhor é quem pode preencher. E eu olho para Ana. Ana tinha um marido abençoado, um marido que amava Elcana, era um marido que cuidava dela. Ana tinha bens, tinha uma estrutura. A Bíblia diz que todos os anos eles iam adorar a Deus no templo, eles caminhavam, iam para o templo adorar a Deus. Era uma mulher que servia a Deus, tinha um marido abençoado, tinha recursos, mas ela tinha um sonho que era impossível para ela. Tinha uma carência no coração dela que era impossível humanamente que aquilo se realizasse. E ela vai buscar em Deus. A Bíblia diz que um dia ela estava no templo orando, e ela estava chorando tanto, se derramando de uma maneira tão profunda diante de Deus, que o profeta chega e fala assim, ó, mulher, como que você vem para a igreja bêbada? Você vem para a igreja para beber? E ela fala, não, eu não estou bêbada, eu estou me derramando diante do meu Senhor. Eu estou me derramando diante do Senhor porque existe uma carência no meu coração que eu sei que só Ele pode preencher. E Ele fala, no próximo ano você vai vir e você vai ter o seu filho, que o Senhor conceda, esse filho que você tanto deseja. E a Bíblia diz que Ana teve o Samuel, que foi um profeta do Senhor. Sabe por quê? Porque Deus age nas impossibilidades. Meu querido, enquanto você puder fazer algo pela sua família, faça. O que você puder fazer para melhorar o ambiente da sua casa, faça. Mas quando você chegar no limite extremo, saiba que Deus pode intervir. Saiba que Deus pode agir naquela situação. Agora Agar, mesmo diante de uma situação difícil, está ali. Ela vendo seu filho sem água para beber, o filho cambaleando, sem forças para andar, ela vai se afastando. Ela fala, eu não quero ver meu filho morrer. Irmãos, nós que somos mães, nós tiramos do nosso prato e damos para o nosso filho, é ou não é? Às vezes você está comendo algo tão gostoso e o filho quer. Você pode estar com a boca assim salivando de vontade de comer aquilo. Você dá para o seu filho. Às vezes o filho nem lembra de oferecer para você, eles comem tudo. E você nem sequer experimentou, mas você fica tão feliz do seu filho ter se alimentado daquilo que ele gostava.
Quantas vezes nós abrimos mão daquilo que nós gostamos, daquilo que nós até desejamos por causa dos nossos filhos. Agora você imagina uma mãe ter que ficar longe do filho e falar: eu vou sair de perto desse menino porque eu não quero ver ele morrer. Ela estava diante de um lugar, uma situação extrema. E nós temos que saber que muitas vezes o limite extremo pode ser a oportunidade de Deus agir na nossa vida. O extremo pode ser a oportunidade da manifestação do poder de Deus na nossa vida. Eu não sei o tipo de crise que você já enfrentou, o que você tem enfrentado. Eu não sei como é que é o seu relacionamento conjugal. Não sei como é que é os seus filhos, a idade, não sei o que é. Mas eu quero dizer para você, Deus pode agir diante da impossibilidade. Talvez você não veja solução para os problemas, mas Deus tem a solução para a nossa vida, para os nossos problemas. Outro ponto importante, está lá no versículo 17 e no 18. Olha o que diz: Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Meus irmãos, veja uma mulher que por erro de Sara, por precipitação de Sara, ela foi dada para ter um filho, e ali naquela casa um conflito, brigas, sem conseguir resolver. Ela é expulsa daquela casa, ela não tinha lugar para onde ir, ela não tinha recurso para sobreviver, ela vendo o filho ali para morrer. E o Senhor fala com ela: olha, Deus ouviu o choro do menino. Deus ouviu o choro do menino. E eu vou intervir na sua casa. E Deus fala para ela assim: levanta. Pega esse menino, levanta o menino e segura ele pela mão. Sabe o que Deus está nos ensinando? Que nós devemos nos levantar e cumprir o nosso papel. Nos levantar e cumprir o nosso papel. Uma pessoa que estava totalmente sem esperança, sem expectativa, Deus fala com ela, fala: levanta, se posicione. E ali ela estava cumprindo o papel não só de mãe, mas como de pai também. Deus fala: levanta, levanta, tome uma atitude, mude a sua posição. Pega esse menino, não desiste dele não. Pega ele, levanta ele. Pega ele pela mão, direciona. Sabe, irmãos, às vezes eu fico vendo mães, pais que não conseguem dar direção para o filho pequenininho. O filho faz o que quer. A gente não consegue dar direção e às vezes, meu Deus, a gente não consegue entender, mas nós não estamos cumprindo o nosso papel. Acho que o menino tem que fazer o que quer, mas somos nós, os pais, as mães, que precisamos direcionar os nossos filhos. Nós precisamos lançar como flecha no alvo. E às vezes nós queremos que o menino se lance por si só. Fala: vai meu lindinho, vai meu lindinho. Mas se você não pegar e mostrar o caminho que ele tem que ir, querido, seu filho vai fracassar. Esse é o nosso papel. E às vezes diante de uma situação difícil a gente se prostra. Agar estava lá prostrada, chorando em voz. Não desista do seu filho, levanta o menino. Levanta esse menino, pega pela mão e direciona ele. A Bíblia fala que Agar direcionou tanto Ismael, que até a esposa foi ela que escolheu para ele. E ela se levanta, pegou aquele menino pela mão, e a Bíblia diz, se você continuar lendo, que os olhos dela se abriu e ela pôde ver um poço que estava à frente dela, e eles beberam água. E a Bíblia diz que Ismael se tornou uma grande nação. A Bíblia diz que ele se tornou um flecheiro. E sabe aonde que ele foi viver? No deserto. O deserto que era o lugar de morte, o deserto que era o lugar que ela pensou que seria o fim, foi o lugar de sobrevivência de Ismael. Ele tornou-se uma grande nação, porque as promessas de Deus se cumpriram na vida dele também. Outra coisa que nós aprendemos, meus irmãos, as nossas falhas não podem interferir no projeto de Deus. Os nossos erros não vão interferir no projeto de Deus. Nós pagamos um preço maior. Nós sofremos um pouquinho mais se você interferir, se você agir de maneira errada. Mas aquilo que Deus prometeu para aquela família se cumpriu do jeito que ele havia falado. E Deus havia falado, prometido, que faria de Ismael também uma grande nação. E ele se tornou uma grande nação, um flecheiro, que começou a viver no deserto e foi abençoado. Como é que está a sua família? Você está se prostrando, entregando? Esse homem aqui não tem mais jeito não. Esse meu marido eu vou entregar. Não aguento mais esse casamento. Não aguento mais esse homem. Às vezes você vê o seu filho ali se perdendo. Você, eu não quero mais esse menino. Deixa morrer. Eu vou até virar meu olho. Não quero nem ver esse menino mais. Você vai entregar o seu filho para o inferno? Você vai entregar o seu filho para o fracasso? Você vai perder a sua família? Você vai perder o seu casamento? Não é isso que Deus tem para nós.
O que Deus tem para nós é uma família abençoada, porque a Bíblia diz que a família é projeto de Deus, foi instituída por Deus, e a família é para ser bênção na nossa vida. E o que Deus espera de nós nessa noite é que nós possamos nos levantar e cumprir o seu papel. Como é que você tem agido? Como é que você tem cumprido o seu papel? Eu quero convidar vocês a se colocar de pé em nome de Jesus. Talvez nós temos mães aqui, nós temos pais de família. E eu quero perguntar para você, eu quero que você feche seus olhos em nome de Jesus. Como é que está a sua casa? Deus fez promessa para você, mas você já está cansado de esperar? Deus já falou no seu coração que o seu marido vai ser um grande homem de Deus, mas você não está desacreditada porque está difícil demais? Você vai fazer como Sara? Você vai se precipitar, causar problema dentro da sua casa? Como é que está o seu filho? Os seus filhos, você está sem esperança? Você vai entregar o seu filho para a morte? Você vai entregar o seu filho para as drogas? Você vai entregar o seu filho para o pecado? Ou você vai se levantar, tomar uma posição como mulher, como homem de Deus e cumprir o seu papel? O Senhor está te chamando nessa noite para você se levantar e cumprir o seu papel de excelência. Nós, como esposas, cumprir o nosso papel dentro do nosso lar com o nosso marido. O casamento foi instituído por Deus, e o casamento do desejo de Deus é até que a morte os separe. Os filhos, não importa que circunstância o seu filho veio. Talvez você questiona porque o filho veio antes de você se casar. Talvez o seu filho não aconteceu, a concepção não foi como você desejou. Mas eu quero dizer para você que os filhos são presentes de Deus. Não importa que circunstância ele veio. Ismael veio naquela situação difícil, mas ele foi um presente de Deus para aquela família. Não importa como os nossos filhos vieram, filhos sempre serão presente de Deus na nossa vida. É uma herança que o Senhor nos dá. E às vezes, meus irmãos, nós nos prostramos, nós só queremos chorar, nós só queremos reclamar, enquanto que o que Deus espera de nós é uma atitude. A atitude de homem e de mulher de Deus, que vai lutar, que vai guerrear pela sua casa. Ou você vai deixar que os planos de Deus fiquem pelo caminho, ou você vai perseverar até que as promessas de Deus se cumpram. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou, não fará. Tudo que Deus prometeu, tudo que Deus falou ao nosso coração, se vem de Deus, irá se cumprir. Porque o nosso Deus não se arrepende, porque o nosso Deus, Ele não mente, Ele cumpre tudo em cada detalhe na nossa vida. Comece a apresentar a sua família ao Senhor. Você como mãe, comece a apresentar os seus filhos ao Senhor. Para de amaldiçoar a sua casa, para de reclamar, para de dizer que eles vão morrer, para de dizer que não tem jeito. Comece a ser boca de Deus, comece a profetizar bênção, porque é isso que o Senhor espera de nós essa noite. É isso que o Senhor espera de você se levantar e se posicionar diante dEle. Comece a orar ao Senhor pela sua família. Eu não conheço a sua família, eu não conheço os seus problemas, eu não sei quais crises você tem enfrentado. Às vezes a crise não é nem com a família, a crise é com você mesma. Deus quer te curar também. Deus quer revelar o que Ele tem para você. Mas se levante, saia desse chão. Deixe de ser uma pessoa prostrada, acomodada, que só reclama. E se levante, comece a guerrear pela sua casa. Comece a lutar pelos seus, porque eles são o que você tem de mais precioso aqui na terra. Abra sua boca e ore pela sua família. Senhor, na Tua presença, ó Deus, nós colocamos, ó Deus, as nossas famílias, ó Deus. Nós colocamos, ó Deus, os casais aqui, Deus. Nós colocamos, ó Deus, os filhos. Nós colocamos os pais, as mães aqui presentes, ó Deus, nessa noite. Nós te pedimos, ó Deus, o Teu favor. Nós te pedimos, ó Deus, a Tua intervenção em cada casa, em cada família, Senhor. Ó Deus, nós sabemos, ó Deus, que as lutas, as dificuldades, quando elas chegam, ó Deus,
nós podemos, através de Cristo, ó Deus, vencê-las e sair mais que vencedores, ó Pai. Eu te peço, abençoe, ó Deus, em nome de Jesus, essa família aqui representada, ó Deus. Abençoe em nome de Jesus, ó Deus, esse pai que está clamando pela vida dos filhos, essa mãe, ó Deus, está clamando pelos seus filhos, assim como Agar, ó Deus, estava no deserto, ó Deus, desesperada, Senhor, pela vida do seu filho, pensando que ele ia morrer, ó Pai, naquele deserto. Mas o Senhor a visitou, ó Deus. O Senhor foi até aquele lugar, ó Deus, e teve misericórdia dela e de Ismael, e fez dele uma grande nação, ó Deus, que existe até os nossos dias, ó Pai. Assim, ó Deus, como os planos do Senhor não se acabaram, não se frustraram na vida de Abraão e de Sara, através da vida de Isaac, ó Deus, assim também o Senhor cumprirá todos os seus projetos, todos os seus planos, ó Deus, na nossa casa, na nossa família. Por mais, ó Deus, que nós venhamos a falhar, por mais, ó Deus, que muitas vezes nós tomamos decisões, ó Deus, precipitadas, que o Senhor venha nos perdoar, que o Senhor, ó Pai, possa nos ajudar, que o Senhor, ó Pai, possa nos visitar nessa noite, ó Deus, com o teu poder, ó Deus, com o teu favor, em nome de Jesus, ó Pai. Visita cada casa, Senhor, visita cada família aqui na nossa cidade, ó Deus, que se encontra, ó Deus, em desespero. Visita essa família, ó Deus, que está, ó Pai, ouvindo a Tua palavra, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, porque o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso socorro bem presente, o Senhor é aquele que pode mudar a nossa história, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Nos abençoa, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Muda a nossa história, Senhor. Muda, Senhor, a história dessa família, Senhor. Abençoa esse lar, Senhor. Ó Deus, tem pessoas que chegou aqui desesperada nessa noite, ó Deus, dizendo: olha, eu vou mais essa noite, Senhor. Fala comigo, Deus, porque eu preciso ouvir a Tua voz. E o Senhor falou e chamou pelo nome, ó Deus, porque o Senhor é fiel. O Senhor é aquele que pode mudar essa história, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus. Ó santo e querido Deus, esta é a minha oração, ó Deus, em nome de Jesus. Tua casa, você pode cantar comigo. Benditos serão seus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Teu nome. Acredite nas promessas de Deus para a sua família. Você que veio, nós temos mais uma apresentação aqui. Dia das Mães, é isso? Especial Dia das Mães. E no final as mamães vão receber ali uma lembrança, né? Tá bom? Então os irmãos podem ficar à vontade, por gentileza. Ok?
Glória a Deus, queridos, que palavra, né? Deus tem abençoado muito essa igreja. Eu tenho certeza que você foi edificado através da palavra de Deus, através da nossa pastora, a pastora Eulália. Eu gostaria de mandar um abraço aí para Eliane, que mandou um glória a Deus, Clarice, Cleiton, Nelly, Eva, Maurício, Lourdes, Evanice, Helena, Luciana, Dirley, Misma, Ana Paula, Pierre. Amém. Glória a Deus pela vida de vocês que nos acompanharam até agora o final do nosso culto, até o final dessa live. Eu quero desejar aí um feliz Dia das Mães mais uma vez para todas as mamães que estão nos assistindo. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que você tenha uma semana abençoada. Lembrando que essa palavra estará na nossa essa palavra estará na nossa plataforma de podcast, que é a nossa plataforma onde você pode encontrar todas as pregações aqui da igreja em forma de áudio. Então, através do Deezer, do Spotify, do iTunes, você vai ter acesso a todas as palavras, a todas as pregações que acontecem aqui na igreja. Nosso próximo encontro, então, vai ser na terça-feira, no Culto Avivando, e que Deus abençoe poderosamente a sua vida, abençoe a sua semana, em nome de Jesus.